nós estamos gravando, né? Professor Tiago, professor do Instituto Federal do Mato Grosso, doutor em ensino de matemática e ciências pela Universidade Federal do Mato Grosso. Hoje vem aqui conosco trabalhar e bater um papo com a gente com o tema campos conceituais inerentes à fração. Seja bem-vindo, professor Tiago. Fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite do professor Ademir, né, de poder fazer parte desse projeto dele, né, e dar a minha pequena contribuição para que esse projeto tenha sucesso no final, né. Também não posso deixar de destacar aqui vários companheiros de profissão participando, né, principalmente de Águas do Norte. Eu vi a Ana Marta, Maria Madalena, Deneus, Rafael, a Jandira, né? Então, assim, eu fico muito feliz de vê-los aqui. Vocês nem sabem como, né? Então, assim, para iniciar os nossos campos conceituais, né, que fez parte da minha tese de doutorado, eu inicialmente vou explanar um pouco sobre o que é campos conceituais, né, que nasceu na origem da matemática, mas hoje são aplicados em várias áreas do conhecimento, tanto geografia, história, filosofia, língua portuguesa, que ciências, já vi trabalhos em química que também utilizam esses campos conceituais, né? E o nosso foco vai ser, posteriormente, focar na fração, focar no ensino de fração, certo? Então, o tema da palestra é campos conceituais inerentes à fração, que integra o curso de extensão universitária, diferentes olhares para ensinar e aprender fração, né, coordenado pelo professor Ademir e a orientadora de doutorado dele, a professora Ana. E embaixo estão os meus dados, né? Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é thiago.lopes@fmt.edu.br. E também, durante a palestra, vocês podem levantar a mão a qualquer momento. Tá? Vocês podem levantar a mão, podem fazer indagações. Eu consigo ver as pessoas que levantam a mão e vai ter voz para falar. Tá? Então, assim, eu não quero que seja uma palestra onde eu só fale e vocês só escutem. Né? Para mim é bem interessante, eu gosto muito da interação com as pessoas. Né? Então, se eu falei algo, se eu apresentei algo e você tem algo a dizer da sua prática ou dos seus estudos, pode ficar à vontade para levantar a mão, que eu acho até interessante haver essa interação, né? Eu preparei o material para não prolongar muito, né? Porque se a gente for falar de campos conceituados, a gente pode ficar uma semana aqui que não vai esgotar o tema. E se falar de fração também, a gente vai ficar meses falando, né? Porque é um campo muito vasto de estudo, né? Então, eu tentarei ser o mais breve possível, né, para não tomar muito o tempo de vocês, e a palestra também não se prolongar muito e ficar cansativa, tá? Mas enfatizo, qualquer momento que quiser intervir durante a apresentação, podem ficar à vontade, tá? Seja professor de matemática, seja pedagogo, seja professor de outra área, podem ficar à vontade. Só levantar a mão que eu darei oportunidade de interagir, certo? Então, Verneau, ele inicialmente idealizou dois campos conceituais, o campo aditivo e o campo multiplicativo, tá? E para não não se estender muito, eu vou focar somente na explicação do que é um campo aditivo, porque inicialmente, antes de chegar em fração, eu preciso apresentar para vocês o que são os campos conceituais, né? O que é a teoria dos campos conceituais. Então, inicialmente eu vou só focar no campo aditivo, tá? O campo multiplicativo pode ficar para uma outra oportunidade, né? Então, iniciando, né, quem é Gerard Verneau, né, e o que sua teoria propõe? Gerard Verneau é um psicólogo, né, francês, psicólogo, né, muito da didática da matemática vem da França. Ele fez a graduação em psicologia, o doutorado dele foi em educação matemática. Ele foi um dos doutorados por Piaget, né? Então, no doutorado, o orientador dele foi nada mais, nada menos do que Piaget. E
na teoria dos campos conceituais, Verneau tem a intenção de ampliar, né, o construtivismo que Piaget idealizou naquele momento, né? Ele via que a teoria do construtivismo de Piaget foi importante, mas Piaget não era uma teoria escolar, né? Ela não é uma teoria para o ensino, né? O construtivismo de Piaget é uma teoria que é uma teoria cognitivista do indivíduo. É como o indivíduo aprende, tanto que a gente não vê, né, nos textos de Piaget ele citar escola, educação e ensino, não. Ele sempre focou no indivíduo, né? Então, as pesquisas que se basearam nele, que foram voltadas para o ensino, como é o caso da aprendizagem significativa de Ausubel, e os campos conceituais de Verneau, né? Então, o Verneau, ele percebeu que muitos alunos não conseguiam responder questões simples ou questões aparentemente simples, né? Porque a gente vai ver mais para frente, a forma que é feita a pergunta pode dificultar o entendimento do aluno e pode dificultar a forma que ele consiga resolver, né? Então, o Verneau defende que tudo depende da situação-problema. O que é situação-problema? São as situações colocadas ao aluno para ele poder responder, né? Para ele poder resolver, para ele poder criar uma estratégia de como resolver isso, né? Então, o que afirma a teoria dos campos conceituais? Ela afirma que aprender progressivamente conceitos através de um conjunto variado de problemas, conteúdos, estruturas e relações. Ou seja, ele defende que o aprendizado não se dá do dia para a noite. É muito comum nas discussões que a gente tem, né, que a gente teve enquanto professor de ensino fundamental, né, os professores das séries iniciais, eles faziam a parte dele, né, ensinavam tudo, e os professores das séries finais do ensino fundamental questionavam que os alunos não sabiam o conteúdo das séries iniciais, né? Ou seja, tem uma ruptura nesse processo de mudança entre as séries iniciais e as séries finais, né? E, na realidade, não é suficiente dizer de quem é a culpa, né? Então, a gente tem que estudar esses conceitos para a gente verificar por que isso acontece, né? E um dos possíveis problemas, né, que Verneau até cita em um artigo dele, é a diferença do professor lidar com a matemática nas séries iniciais e das séries finais do fundamental, né? Não é que o aluno não aprendeu nas séries iniciais, é que pode ele ter aprendido de uma forma diferente lá, e o professor das séries finais tem um ensino de matemática diferenciado, né? Diferenciado que eu digo não no sentido de melhor ou pior, mas diferente, né? Que na educação a gente vai perceber, né, quando a gente estuda, se aprofunda nos estudos, que não existe certo e errado. Existe o que é mais adequado, né? Então, nesse caso, Verneau indica que o conhecimento ele pode demorar anos ou até décadas para ser bem estabelecido no aluno, né? Então, por isso que todo livro de matemática que a gente perceber, ele sempre retoma um assunto de anos anteriores, né? O conteúdo fração, por exemplo, ele não é restrito a um período de alguma série específica para ser estudado. O tema fração, ele é recorrente nos livros didáticos, né? Chegando até o ensino médio com questões que precisam de uso de fração para serem resolvidas. Então, nesses campos, né, onde a fração é colocada como ensino, aliás, como seu objeto de aprendizagem, que Verneau vem indicar que, para aprender fração, não basta aprender a forma de escrever e a forma de somar, né? Até porque fração é muito além do que ter um numerador e um denominador, né? E a gente vai ver mais para frente, né, que existem vários tipos de frações, né? Então, qual é a relação entre a teoria e a matemática? Verneau concebeu as estruturas aditivas e multiplicativas para o aprendizado das operações matemáticas elementares. Então, como eu falei para vocês lá no início, Verneau teve a ideia, ele concebeu a teoria dos campos conceituais inicialmente para soma e subtração, né? Inicialmente para quando o estudante está sendo matematizado nas séries iniciais. O que
o que, com o passar do tempo, ela foi se expandindo para várias áreas, assim, para várias áreas do conhecimento, dentro da própria matemática e até fora dela em outras disciplinas. Então, uma situação de problema inicial, né? Ana tinha 5 blusas e no seu aniversário sua avó lhe deu 2 blusas. Quantas blusas Ana tem agora? Pode parecer uma pergunta simples, né? Eu creio que aqui na sala todos já sejam seres humanos matematizados e vão olhar para essa questão como uma questão simples, tá? Mas para quem está aprendendo, não é uma questão... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ademir, está me ouvindo? Ah, beleza. Obrigado. Aqui a Josélia disse que não estava ouvindo. Minha amiga Josélia. Obrigado. Então, assim, para quem está aprendendo esse tipo de resolução, não é algo simples, né? Meu orientador de doutorado, ele sempre falava, Tiago, você não tem que olhar com seus olhos de professor, porque os seus olhos de professor já sabem matemática, né? Você sempre tem que olhar para as questões que você vai fazer, tentando ver na perspectiva do aluno, né? Assim, tentando ver como ele vai enxergar aquilo, porque da forma que você já é matematizado, então você não vai ter nenhuma dificuldade. Qualquer questão para você vai ser a mesma forma de resolver, mas para o estudante não vai ser assim. Por exemplo, nesse exemplo simples, né? Ana tinha 5 blusas e no seu aniversário sua avó lhe deu 2 blusas. Quantas blusas Ana tem agora? Tem vários conceitos que o estudante precisa utilizar para resolver esse tipo de questão, mesmo sendo uma questão muito simples, né? O que o estudante vai ter que saber se ele tem que adicionar ou se ele tem que subtrair, né? A forma que ele vai resolver isso, ele pode fazer pela soma natural, ou pode fazer por processo de contagem, ou pode fazer por contagem de objetos, né? E ele também tem que ter noção de tempo, né? Ele tem que ter noção de quanto tinha antes, quanto tem depois, até porque não é incomum a gente ver alunos responderem que ele tem 2 blusas, né? Porque dá a entender que no presente ele tem 2, mas não levam em consideração as 5 que eles não tinham, as 5 que Ana não tinha antes, as 5 que Ana tinha antes, né? Então, assim, nós vamos perceber mais para frente que esse tipo de questão, dependendo da forma que ele é feita, assim, a forma que ela é formulada, traz grandes obstáculos epistemológicos para o estudante poder resolver, né? Então, no campo aditivo, mais para frente a gente vai retomar esse tipo de questões, tá? Até chegar à inflação. Então, no campo aditivo, temos a definição de campo conceitual, que campo conceitual é um conjunto de situações cujo domínio progressivo exige uma variedade de conceitos, de procedimentos, de representações simbólicas em estreita conexão, né? Então, Verneau, ele define 3 itens básicos para que a aprendizagem aconteça, né? Que é o conjunto de situações, que ele chama de S, né? Tá até em negrito aí. Conjunto de invariantes, conjunto de representações simbólicas. Conjunto de situações são as situações que propiciam o significado do objeto. Então, por exemplo, trazendo para a fração, a gente sempre tem a concepção de que fração é um numerador, um traço no meio e um denominador, né? Mas não, a gente vai ver que fração é muito além disso. A gente pode ter assim, questões de fração que são probabilidades, né, que não necessariamente é um numerador e um denominador um isolado do outro, né? E não é comum a gente ter estudantes que tratam a fração, né, o numerador e o denominador como números diferentes, né? É como se eles não fossem um número só, né, devido à representação que tem, né? Eles acham que de cima é um 3 e de baixo é um 2, e eles não têm relação entre eles. Só estão colocados um em cima do outro, né? Então, vai ter situações de porcentagens, situações de comparação, né?
Então, assim, a fração ela vai muito além do que um numerador sobre um denominador, né? E, assim, nisso aqui entra, por exemplo, o ensino tradicional, né? Eu mesmo já pratiquei bastante o ensino tradicional, né? Até por falta de conhecimento, né? Por falta de material também na escola. O ensino tradicional, quando você representa para o aluno simplesmente números, né? Por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 é igual a quanto? Isso não vai trazer para o aluno significado nenhum. Isso não, ele não vai conseguir ver significado nisso. Ele pode, através do treino, conseguir reproduzir isso várias vezes, né? Mas se você mudar um número, ele já não consegue resolver. Se você trocar, por exemplo, mais pelo menos, ele já pode ter dificuldade, né? Então, assim, Verneau defende que, para aprendizagem de algum objeto matemático, é necessário que o aluno entre em contato com ele de diversas formas diferentes, né? Por exemplo, fração. Pode ser por meio de porcentagem, por meio de probabilidade, por meio de partes, né? Que é o item parte todo da fração. Ou seja, dessa forma, o aluno vai conseguir ter a sua própria concepção, né? O seu próprio significado, o seu próprio conceito do que é uma fração. Se o ensino for estritamente em efetue, né, igual a gente vê em livros mais antigos, para o aluno isso não vai ter significado nenhum, né? Vai ser só número sobre número que ele tem que fazer uma operação que ele, às vezes, só decora o que é, mas não tem noção nenhuma do que ele está fazendo, né? Então, o conjunto de invariantes, que são as propriedades e procedimentos necessários para definir esse objeto, como, por exemplo, eu dei um exemplo agora, que a fração pode ser definida como um numerador e um denominador, né? Ela pode ser definida como uma divisão, ela pode ser definida como uma parte de um todo, né, que é o mais usual nas escolas, né, que é o conceito que eu creio que seja o mais simples para introduzir fração, mas não pode, mas essa é uma questão que não pode limitar a só esse significado de fração, né? E o conjunto das representações simbólicas, né? A fração, ela não necessariamente é representada somente como numerador sobre denominador, né? Tem a linguagem materna, como 1/4, 1/5, né? Pode vir numa questão problema, ao invés de 1 sobre 4, né? Escrito lá o número 1, o tracinho e o 4 embaixo. Pode vir em texto, 1 sobre 4. Então, assim, isso já entra um pouquinho de registro de representação semiótica, né? Mas a questão é que quando a gente vai estudando, a gente vê que sempre tem conexões entre as teorias, tá? E registro de representação semiótica não é nosso objetivo aqui, então eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Mas esse é o terceiro conjunto defendido por Verneau, né? Que é como esse objeto é representado, né? Ele pode ser representado através de uma pizza cortada, sem número algum, e a pessoa vai entender. Ela pode ser representada numericamente, pode ser representada verbalmente, né, através de palavras. Então, esses são os 3 itens que Verneau destaca, que são as situações, os invariantes e as representações simbólicas. Então, no campo aditivo, nós temos esses 5 tipos de problemas do campo aditivo, né? Esses feitos por Verneau, tá? É porque varia de autor para autor. Se eu não me engano, a Terezinha Nunes já diz 7, se eu não estiver enganado. Então, assim, de autor para autor isso pode variar, mas nos campos conceituais, o Verneau indica esses 5 tipos de problema, tá? E quando eu falo tipo de problema, é o problema texto mesmo, escrito por estudante ler, interpretar e resolver, tá? Então, a primeira classe são as transformações, né? Positivas e negativas. Positivas quando aumenta e negativas quando diminui. Então, esse tipo de questão altera o estado inicial por meio de uma situação positiva ou negativa que interfere no resultado final, que são as questões de tinha tanto, ganhou tanto, ficou com quanto, né? São basicamente essas questões que que alguém tinha um tanto, perdeu tanto e no final ficou com quanto, ou seja, transformou o estado inicial, tá?
as combinações de medidas são a junção de conjuntos com quantidades pré-estabelecidas, como, por exemplo, alguém tem uma quantidade, alguém tem 10 canetas, outra pessoa tem 5 lápis, quantos objetos tem no total, né? Então, essas são as combinações de medidas. A comparação, né, que é o confronto de duas quantidades para achar a diferença, como, por exemplo, alguém tem 5 canetas e uma outra pessoa tem 2 canetas a mais, né? Então, quanto essa pessoa tem de caneta? Então, esse é o tipo de comparação. É onde há comparação entre entre as quantidades que duas pessoas têm, por exemplo, né? A composição de transformações são as transformações sucessivas, né? No primeiro exemplo, era só, por exemplo, uma transformação. Agora, na composição de transformações, são várias transformações sucessivas. Por exemplo, uma temperatura de uma cidade, né? Se a gente pegar, tipo, Confresa tem 40, aí cai 2 graus, aumenta 3 graus, cai 5 graus, com quantos graus ficou a temperatura no final dessa composição de transformação? Então, são várias transformações que ficam em sequência, tá? Estados relativos, essa aqui não é trabalhado nas séries iniciais, tá? Porque é o seguinte, na BNCC, né, e no PCN também tinha, os campos conceituais, né? Lá são citados os campos conceituais aditivos e os multiplicativos de Verneau. E foi entendido que os estados relativos é um pensamento mais complexo que não cabe nas séries iniciais, tá? Então, esses estados relativos são, por exemplo, Maria deve R$10 a João, João deve R$8 a Maria. Quem tem mais dinheiro e quem tem que pagar quem? Então, sim, são pensamentos mais complexos que quem fez os nossos currículos nacionais optou que não era interessante esse tipo de questões nas séries iniciais, tá? Pessoal, lembrando, quem quiser levantar a mão e contribuir de alguma forma, né, falar de alguma experiência que teve, pode ficar à vontade, tá? Então, há uma comparação entre ensino tradicional e teoria dos campos conceituais, né? Então, na perspectiva do ensino tradicional, normalmente são dadas duas quantidades, uma operação e encontrar o resultado, certo? Na perspectiva do campo aditivo, não tem essa regra, né? Na perspectiva do campo aditivo, pode ser dessa forma, da mesma forma que pode encontrar valores que não estão no final, né? Como, por exemplo, nesse exemplo que tem aí, quanto mais 5 é igual a 10? Ou 16 menos quanto é igual a 13? E aqui também entra, né, é importante salientar, numa teoria que meu orientador de doutorado defende, né, que são as questões algébricas e as questões aritméticas. As questões aritméticas, a pergunta está no final da equação, né, como nessa parte do ensino tradicional aí. As questões algébricas já são mais complicadas e são essas que tem no enunciado da perspectiva do campo aditivo, né? Na minha tese, eu trabalhei com esse tipo de questões, né? E na minha tese ficou comprovado, né? Ficou verificado para aquele grupo de estudantes, porque em humanas a gente tem que ter esse cuidado, que não dá para generalizar sempre, né? Ou seja, quase nunca dá para generalizar. Ficou constatado que as questões, igual apresenta na primeira coluna, onde só tem que achar o resultado, elas são mais fáceis de resolver do que as questões que estão nesse segundo enunciado. Aliás, nessa segunda coluna, tá? Por quê? É mais difícil para o estudante conseguir achar assim, as incógnitas no início da equação, né? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta do tipo,
João tem 5 canetas, ganhou mais 3, quantas ele tem? Né? O ensino é feito por meio que palavras-chave, né? E eu já estou entrando aqui nesse segundo item. Porque a palavra-chave ganhar e perder, ela vai refletir no estudante que vai indicar uma soma ou uma subtração, tá? Mas nem tudo que o estudante for ver vai ser tão evidente dessa forma. Como, por exemplo, Verneau, ele não estimula o uso de palavra-chave, porque nem toda questão que está escrito ganhou, ela vai ser resolvida com a soma. Nem toda questão que está escrita subtração, ela vai ser resolvida com uma subtração, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de João tinha 5 canetas e ganhou 3 canetas, né? Quantas ele tem? Que é 8, tá tranquilo. Mas agora vamos imaginar o seguinte: João tem 5 canetas, ganhou algumas e ficou com 8. Esse resultado, ele não é encontrado através da soma. Ele é encontrado através da subtração, de 8 menos 5. Então, assim, se o ensino for por meio de palavra-chave, já vai dificultar para o estudante ele ter os campos, que ele conseguir lidar com várias questões daquele tipo. Porque se tem ganhou e ele é ensinado que ganhou sempre é mais, se houver uma questão que está pedida que algum valor que não é o resultado, né, ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir compreender que aquela questão que tem ganhou é resolvida por menos. Né? Então, assim, ele tem que ter por isso que o Verneau chama de campos conceituais. Ele tem que ter vários conceitos nisso. O que é que o sistema tradicional de ensino, né, ele não permite, né? Ele não propicia esse tipo de pergunta, ele não propicia esse tipo de entendimento. Então, indica que as crianças precisam analisar os dados do problema e decidir a melhor estratégia a ser utilizada. Ou seja, não vem de regra, não tem uma receita pronta, que é só somar um número com outro que vai dar o resultado, né? Então, a diferença também de como o aluno pensa. Para chegar ao resultado, é preciso saber qual operação, né, usar, soma ou subtração. Com várias possibilidades de chegar ao valor final, o aluno tem mais autonomia e o pensamento fica menos engessado. Ou seja, se o aluno for colocado diante de várias questões, uma diferente da outra, onde ele é obrigado a pensar, né, onde ele é obrigado a refletir sobre a questão, ele não vai ter um pensamento engessado. Né? Ele não vai achar que só porque a questão fala que ganha, vai ser resolvida com a soma. Né? Porque nem sempre isso acontece. Nem sempre que tiver a palavra que alguém dividiu, ela vai ser resolvida por uma divisão. Né? Depende do item que quer se encontrar no problema. A resolução está diretamente ligada à operação proposta no enunciado. Ou seja, tudo depende da forma de como está no enunciado. Nos campos conceituais, está atrelada a análise das informações e criação de procedimentos próprios. Ou seja, cada criança pode criar o seu procedimento para responder a questão. Né? E, como eu disse, não tem certo nem errado, vai ter o mais apropriado. Né? Interação com o aluno. Cabe ao professor validar ou não a resposta encontrada. Ou seja, o estudante, como ele não precisa ter uma estratégia para resolver, tudo é entregado pronto para ele vai sempre perguntar para o professor se ele acertou. Né? E é o que eu chamo, né, costumo de chamar nas palestras onde eu vou, de dependência emocional do professor. Né? O aluno não sabe se acertou. O aluno, por exemplo, se você perguntar somente se você tem certeza que essa é a resposta, ele não te responde e já começa a pagar. Ele pode estar certo, mas ele não tem aquela confiança de falar, não, essa é a resposta, porque ele depende da validação do professor, né, o que vai completamente contra a autonomia que é defendida desde Paulo Freire. Né? Então, na perspectiva do campo aditivo, o professor propõe discussões em grupo e o aluno tem recursos para justificar seus procedimentos. Né? E o registro, né, ou seja, como ela é escrita, no ensino tradicional a conta já é armada. Né, já vem uma receita de bolo pronta para ele responder. Nos campos conceituais, tem-se a questão do raciocínio, ele é valorizado. Né? Tanto certo como errado, ele é valorizado.
seja ele feito em contas parciais, armadas ou não, desenho de pauzinhos, ou outra estratégia, né? Ou seja, valoriza, né, que os campos conceituais, ele valoriza a estratégia do estudante, né? Ou seja, a forma dele chegar no resultado. Não é que não acertar não é importante. Mas só que acertar por um meio que nenhum aluno compreende como ele fez, ele só reproduziu, também não traz frutos, né? Então, situações e problemas utilizando o campo aditivo, né? Uma questão simples. Numa gincana escolar, a turma B fez 48 pontos e a turma A fez 29 pontos. Quantos pontos a turma A precisa fazer para ficar igual à turma B? E aqui embaixo, né, são elencadas várias formas que o aluno, várias estratégias que o aluno pode fazer para responder essa questão, né? E vai estar todas elas certas, não vai estar nenhuma errada. Só que no ensino tradicional tem a resposta que o professor quer, né? Não é a resposta do aluno, é a resposta que agrada ao professor. Então, e pode fazer, colocar um número em cima do outro e fazer a conta armada, que não tem problema. A partir do 9 e a partir do 29 e contando até o 48, encontrar o resultado por meio de complemento, começar do 48 e ir diminuindo até chegar no 29, obter o valor final através de sucessivas adições, desenhar pauzinhos, contar nos dedos ou procurar os números com auxílio de uma tabela. Então, tem todas essas estratégias que o estudante pode fazer e várias outras, né, que eu não consegui pensar em todas, que pode fazer que ele chegue no resultado, né, sem precisar da validação do professor. Então, os tipos de problemas, né? Tem a transformação positiva de um estado inicial, né, igual eu tinha falado para vocês anteriormente. Tipo, Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 no jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Ou seja, transformou o estado inicial, né? Para resolver ela, o aluno vai ter mais facilidade de resolver esse tipo de enunciado. Por quê? Dá os dois itens que ficam à esquerda da equação para achar o resultado final, né? Essas são as questões do tipo aritméticas, né, que eu falei para vocês que tem lá na minha tese, e elas são normalmente que elas são mais fáceis de resolver para o estudante, né? Embaixo, nós temos algumas variações da mesma questão, da mesma situação, né? Por exemplo, Marina tinha algumas figurinhas, ganhou 15 figurinhas e ficou com 35. Quantas figurinhas ela tinha? Nessa, o estudante vai ter mais dificuldade para resolver. Mesmo sendo, teoricamente, a mesma situação, teoricamente, os mesmos números, ele vai ter mais dificuldade para resolver. Por que isso? Porque, muitas vezes, ele é ensinado a usar palavras-chave, né? Então, ele vai ver se ganhou e vai tentar somar essas duas quantidades, né? De alguma forma, vai tentar somar essas duas quantidades. Ou seja, ele tem que ter uma compreensão muito maior, ou seja, ele tem que ter um campo conceitual muito mais amplo sobre resolução de problemas, né, do que simplesmente pegar os dois números e somar e chegar no resultado, tá? Ele tem que compreender que ele não pode somar 15 mais 35, certo? Porque ele tinha um valor inicial, somou 15 e chegou no 35. Então, para a resolução, ele não vai somar, ele vai subtrair. Ademir? Eu estou lembrando aqui que nas avaliações externas, sempre os itens vêm com ou 4 ou 5 alternativas, né? E sempre uma ou duas dessas alternativas tem umas situações em que levam o aluno a esse erro. Ou seja, porque já está condicionado, né? A criança já está condicionada àquilo, de olhar o item e sacar os números, ele pode estar aí por extenso, ele não vai perceber aquilo ali, a maioria das vezes, né? E aí ele vê aqueles números, do jeito que ele está olhando ali, ele já vai somando, subtraindo, e encaixa dentro de uma alternativa daquele item, seja ele no SAEB, seja ele qualquer avaliação externa. Sim, todas as provas, né,
que eu já tive conhecimento, né, que aqui no IF eu trabalho muito com o Enem, né? No Enem, é muito comum um estudante fazer o cálculo e encontrar uma alternativa lá. E ela não é a correta, né? É muito comum isso. Porque é o seguinte, nas questões do Enem, eles testam elas antes e colocam os resultados mais encontrados. E às vezes, né, que às vezes até o estudante, né, ele questiona, mas professor, tá aqui o resultado, tá aqui a alternativa. Eu falei, mas é própria para você chegar no resultado e marcar ela aqui errado, entendeu? É normal isso. Então, isso, né, muitas vezes que a prefeitura não vai, aliás, a rede municipal não vai bem no ensino, são por esses detalhes. Né? Porque, com certeza, se isso aí fosse uma questão da Prova Brasil, 50 seria uma alternativa. Né? Então, o estudante vai ver, ganhou, vai ver 2 números, somou. Né? Então, são essas questões que a gente tem que verificar, né, e estudar elas por menores. Ou seja, tem um campo conceitual atrás disso. Não somente uma única situação, né, que é essa primeira que está aí, que possa ser mais importante e mais trabalhada do que as outras. Né? Então, tem o mesmo exemplo. Né? Tem a outra variação, que Marina tinha 20 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 35. Né? Essa tem a mesma dificuldade dessa imediatamente anterior, né, que é achar os termos antes do sinal de igual. A transformação negativa do estado é quando é uma subtração. Né? Por exemplo, Pedro tinha 37 bolinhas, mas perdeu 12. Quantas bolinhas ele tem agora? Né? Então, é uma questão de tirar. Essa questão, né, como a anterior, é mais fácil para o aluno resolver. Né, porque os dados já estão ali mais tranquilos para ele resolver, ele não tem nem que raciocinar muito. Até porque, para esse tipo de questão, ele já é bem treinado. Né, ele já foi, né, ele já fez várias questões desse tipo. Então, agora, quando tem as variações, quando o item que a gente... quando se a incógnita que a gente quer encontrar não está no final da equação, né, igual a gente viu lá naquelas tabelinhas, fica mais difícil para o estudante raciocinar. Porque ele já foi, digamos, treinado, ele já está habituado a trabalhar por palavras-chave. Né? Quando ele vê perdeu, ele já vai querer subtrair. Né? E possivelmente ele vai subtrair 25 de 12 ou até tentar 12 por 25, porque ele ainda não tem noção de números negativos. Né? Então, o próximo tipo de questão é a combinação de medidas, né? Tipo, numa classe há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há ao todo? Então, novamente, é só o tipo de questão de juntar. Né? É só o tipo de questão que a gente... E nessa primeira é aquela que o aluno não é induzido a ter um raciocínio. Né? Ele não precisa ter um raciocínio muito complexo para conseguir resolver. Mas se eu não der o número de meninos ou não der o número de meninas e pedir ele, né, e dar o total, já vai ser mais difícil para o estudante resolver. Né? Que é só para reforçar. A primeira é tida como questão aritmética e as outras 2 variações dela é tido como questão algébrica, que são os tipos de questões mais difíceis de resolver. Tá? Tem a questão da comparação, né, que Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais que ele. Quantos carrinhos tem Carlos? Né? Ou seja, está comparando ali os dois. As variações de mesmo modo, né, quando pede um número que não é o resultado, porque não é o resultado de uma equaçãozinha feita, vai ter mais dificuldade para resolver, né, que na composição de transformações, né, que é onde há várias transformações no estado inicial. Por exemplo, Flávia tinha 42 pontos, ganhou 10 e em seguida mais 25. Né? O que aconteceu com seus pontos no fim, ou seja, com quantos pontos ela ficou no final. Né? E tem as variações, né? Que no início Flávia tinha 43 pontos, ela perdeu 10 e em seguida perdeu mais 25. E nessas variações aqui, que ela não variou a questão de onde está a incógnita, tá? Ela só variou a questão se é de positivo ou negativo. Tá? A composição de transformação...
Não, no caso, aqui na composição de transformações, não. Aquele último item lá. Se em uma cidade a temperatura inicial era 3 graus Celsius e então sofreu uma queda de 5 graus Celsius, qual é a temperatura atual dessa cidade? Então, tem uma ideia de transformação. E as variações do mesmo jeito, né? Se em uma cidade a temperatura inicial era 3 e a temperatura final era 2, qual foi a variação? Né? E que assim segue a outra variação. Se uma cidade a temperatura inicial é de... Aliás, a temperatura inicial cai 5 graus, ou seja, ele não deu a temperatura inicial. Ela cai 5 graus, a temperatura final é menos 2. Então, qual era a temperatura inicial? É aquele tipo de questão que é mais difícil do estudante resolver. Se o professor não tem uma sensibilidade, né, não tem um conhecimento, não tem uma preparação para saber que é diferente, né, por exemplo, para resolver esse primeiro tipo de questão e para resolver os outros dois, a diferença para o estudante, ele vai ter dificuldade, né? No caso, o estudante vai ter dificuldade na hora que for resolver uma prova Brasil, por exemplo, quando for resolver algum tipo de avaliação externa, porque é diferente. Para o estudante, é diferente. E lá no início eu disse que para a gente que é matematizado, não vê tanta diferença, né? O professor das séries iniciais, que é matematizado, ou seja, que sabe matemática, ele não vê diferença. Né? Precisa ter um detalhe maior para isso. Né? Porque a primeira, os alunos resolvem mais fácil. E eu até incito vocês a fazer esse tipo de avaliação na sala de aula de vocês. Né? Passa 5 questões igual a essa primeira. Aliás, iguais assim, que aí semelhantes. E depois passa mais 5 questões do mesmo tipo, só faz uma variação dela igual tem aí embaixo, né? E compara as respostas da 5 primeira e da 5 segunda. E vocês vão verificar a diferença que vai ter. Né? Principalmente se for tratar da multiplicação. Na soma, ainda não há tanta diferença, mas na multiplicação, na minha tese, chegou, por exemplo, a aluno acertar 10 questões do primeiro tipo e acertar só 3 do segundo tipo. Né? E todas as multiplicações eu só troquei e eu só fiz as variações igual estão aqui. Né? Então vamos finalmente entrar em fração. Tá? Eu dei uma corridinha aí nos campos conceituais, porque não era o nosso foco em si. É só para vocês terem uma noção do que é um campo conceitual, né? Que é o estudante lidar com várias situações, problemas, para adquirir o conceito, né, daqueles itens. Então, conceito de fração. Na sala de aula, é muito comum a introdução de fração como parte de um todo, certo? Então, normalmente, se tem uma figura, né, que pode ser um círculo ou pode ser um retângulo, e a fração é dada como a partição dessa figura, tá? E, normalmente, também, para facilitar para o estudante, para não ficar tão abstrato, faz uma ligação dessas figuras com comida. Né? Normalmente, o círculo é uma pizza que vai ser dividida e o retângulo é uma barra de chocolate que também vai ser dividida. Né? É comum esse tipo de associação. Tá? E não há problema em fazer isso. Então, no conceito de fração, né, que tem, nesse exemplo que eu trouxe aí, que vai dividir cada figura em 4 partes iguais, tá? E dá-se a denominação de 1/4, que já vem a linguagem natural, né? Que não precisa escrever 1 sobre 4. Falar 1/4, né, por extenso, a pessoa já vai entender, que é um dos conceitos de fração. Que é representado numericamente como 1/4, 1 sobre 4. Indicando que um todo será dividido em 4 partes iguais, e uma dessas é a parte considerada. Né? Então, tem até um exemplozinho aí, onde uma pizza cortada em 4 pedaços e uma barra de chocolate cortada também em 4 pedaços iguais. Tá? Então, posteriormente é apresentada a questão da equivalência entre frações, né, que nesse momento pode parecer não tão importante, mas quando for operar com as operações, é um conceito muito importante para o estudante, né, para ele conseguir interpretar como ele vai fazer esse tipo de operação. Né?
Então, desse modo, as crianças podem perceber visualmente, de modo introdutório, que 1/4, né, desse círculo, por exemplo, equivale a 2/8. Ou seja, ele está visualmente percebendo que a parte em amarelo escuro da figura ela não se altera, né, tanto no círculo quanto no retângulo, né? E a gente pode dividir quantas vezes quiser o círculo, se essa parte ficar preenchida, vão ser frações equivalentes, né? Então, agora são conceitos que não são tão abordados em sala de aula e também não há necessidade, mas o professor precisa ter esse entendimento, tá? Que são quantidades discretas e contínuas. A fração discreta, né, é tida em um conjunto de objetos de mesma natureza que, mesmo depois de realizar algum tipo de operação matemática, continuam sendo a mesma natureza inicial, né, formando um novo conjunto ou um novo subconjunto. Por exemplo, um conjunto de 5 estrelas, eu pinto 3 de amarelo, né, elas continuam sendo estrelas e continuam do mesmo tamanho cada uma, certo? Ou seja, todas elas são da mesma natureza. Os pinos do boliche, que eu pinto de vermelho, né, vai ter metade desses pinos pintados em vermelho. Esses objetos aqui, que eu pinto alguns e outros eu não pinto. Então, ficou 4/7, né, representando essa fração. Ou 4/3, se eu quiser comparar entre objetos que foram pintados e objetos que não foram pintados. Então, esse tipo de fração, aliás, esse tipo de representação é uma fração discreta, tá? Porque porque é dada com objetos inteiros. Tipo, eu não posso dividir uma estrela no meio, que ela deixa de ser uma estrela. Eu não posso dividir um pino no meio, que ele deixa de ser um pino, né? Então, esse tipo de divisão, aliás, esse tipo de representação representa um tipo de fração discreta. Já a fração contínua, né, é aquela que a gente altera o tamanho para alterar a quantidade de um todo que ele não se altera. Por exemplo, nesse caso desse círculo, né, quando se toma um padrão e se compara esse mesmo padrão, estamos tratando de quantidades contínuas, que são aquelas divididas exaustivamente sem necessidade de perderem as suas características. Por exemplo, quando eu quero representar um meio através de uma fração contínua, eu estou pegando um todo e dividindo em 2 partes. Ou seja, eu alterei o estado inicial dele. Né? Ou seja, não é mais um círculo, é um semicírculo, é a metade de um círculo. Se eu quiser dividir em 3 partes, vai ser 1/3 de um círculo. Né? Não são, por exemplo, de 9 pinos, eu pego 3 pinos e ele continua sendo um pino. Então, na fração contínua, eu posso delimitar a unidade que eu quero. Por exemplo, nesse item do meio, por exemplo, a minha unidade é um pino. Não tenho condições de alterar essa minha unidade. Vai sempre ser um pino. Se eu considerar 2 pinos, já não é unidade. Se eu considerar a metade de um pino, já não é unidade. Tá? Agora, se eu fizer aqui, eu já tenho essa condição de alterar a unidade da forma que for necessário, né? A unidade nessa primeira aqui é 1/2, né, que é a unidade utilizada, e na última é 1/20. Ou seja, no mesmo objeto eu alterei a unidade. Então, por isso que a fração nesse tipo de situação que ela é tida como contínua, que eu posso alterar a unidade quantas vezes eu quiser. Em um todo, eu posso ter quantas partes eu quiser. Em 9 pinos, por exemplo, né, em pinos de boliche, eu não posso ter quantas partes eu quiser. Eu posso agrupar os pinos, mas quantas partes eu quiser eu não posso. Tá? Então, significado de fração. Agora que a gente vai entrar na parte sobre os tipos de frações, né, sobre o que essas frações... sobre assim, as várias formas de frações. E a gente vai perceber que quando a gente trabalha a fração com os estudantes somente na forma de efetue, na forma de calcule, tipo 2/3 mais 5/2 igual, né, qual é o resultado, a gente perde a riqueza da fração. Né? A gente perde o que a fração pode proporcionar de ajuda na vida daquele estudante. Né? A gente perde... Porque, por exemplo, quando eu digo, né, quando eu pergunto
quanto é 1 mais 2 mais 3 sobre 2. Aliás, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Isso é o quê? Isso é uma porcentagem? Isso é uma razão entre quantidades diferentes? Isso é um número, né? Que é um número que eu digo que é um número que a gente consegue colocar na reta real, né? Porque lembrando, nem toda fração pode ser representada em número decimal, né? Dependendo do conceito dela. Tá? Você pode fazer a divisão, pode fazer tudo, mas ela pode perder o sentido. E, por exemplo, se eu coloco uma fração representando, sei lá, que alguém fez uma miniatura da Torre Eiffel, por exemplo, e a escala é 1 centímetro na miniatura equivale a 1000 centímetros na realidade. Ok. E se eu dividir essa fração, esse valor de 0,000001, ele tem algum sentido? Ele existe. Mas para a situação colocada, ele não tem sentido. Né? Porque ele não é uma escala. Tá? Então, assim, a gente tem que ter essas nuances do contexto que a fração está inserida. E por isso que fração, né, é um dos conteúdos mais difíceis de serem trabalhados. Tanto para quem está nas séries iniciais ensinando lá o início ainda, ou para quem está até no nível superior e, às vezes, para resolver um problema que se lida com a fração. Né? Então, o significado de fração, segundo Nunes, tem vários significados. Tá? No primeiro, é o mais usual, tá? Que é o que a gente mais comum vê em livro didático, né? Já tem teses e dissertações analisando o livro didático. E o problema, né, que essas dissertações indicam é que a maioria dos livros didáticos, aliás, maioria não, mas muitos livros didáticos se restringem ao parte todo. Ou seja, você tem um tanto, dividindo ele, que fração dá. E isso também limita a questão da diversidade para o aluno, ou seja, do campo conceitual que ele precisa ter para lidar com fração em qualquer ambiente que ele se deparar com ela. Né? Então, a ideia do parte todo é a partição de um todo, né, que pode ser contínuo ou discreto, como nós já vimos lá anteriormente, né, em N partes iguais, e que cada parte pode ser representada como 1 sobre a quantidade de partes que foi dividido. Tá? Então, esse é o conceito que normalmente é a introdução da fração na escola. Um outro significado é o significado de número, ou seja, é uma fração na reta real, que esse sim é como se fosse um número. Por exemplo, representar 50 centavos como 1 sobre 2 reais. Né? No Brasil, não há essa prática. Né? No Brasil, normalmente usa-se o sistema decimal. Mas, por exemplo, países como Estados Unidos, eles dão preferência ao uso de fração. O preço, às vezes, é dado em fração. Né? Também apostas, né, em sites de apostas. No Brasil, usa-se mais o sistema decimal, como, por exemplo, 1,7, 1,8. Nos Estados Unidos, usa-se o sistema de fração. Tá? Então, assim, tem essa diferença. Por isso que muitas vezes o brasileiro ele tem uma certa dificuldade de lidar com a cultura local, né? Porque ele é acostumado de uma forma, né? Inclusive com dinheiro, tudo que envolve valores, e vai para outro país, ele já tem essa dificuldade, né? Então, esse significado se refere ao fato de que a fração, da mesma maneira que os números inteiros, não precisa necessariamente remeter a uma determinada quantidade, né? Pode ser discreta ou contínua. E ao compreender que a fração é um número, existem duas formas de representação fracionária. A ordinária, né, que é a forma de fração que a gente conhece, e a forma decimal, que é quando a gente utiliza as vírgulas. Tá? O terceiro significado de fração é a medida. Né? E, pessoal, esse significado, eu esqueci até de colocar, é na concepção da Terezinha Nunes. Ela já tem escritos, já tem livros publicados sobre isso. Então, quem quiser pesquisar,
procure pelo nome dela, né, que é Terezinha Nunes, e vai conseguir achar mais detalhes sobre isso. Tá? O significado de medida está associado à ideia de comparação entre duas quantidades, né, sendo que algumas medidas são obtidas por meio de relação entre variáveis. Se faz necessário o estabelecimento de um referencial de comparação único para grandezas, como, por exemplo, centímetros para metros. Né? No exemplo da figura aí, eu coloquei uma solução entre óleo e água, né? Que pode perceber que há um total de 4 partes, né? Podem perceber aí, onde uma parte é óleo e 3 partes é água, tá? Igual eu falei para vocês antes. Se eu representar isso aqui por meio de fração, por exemplo, tem uma parte de óleo para cada 3 partes de água. Então, se eu fosse representar em fração, seria 1/3. Se eu resolver essa fração de 1/3 e representar como 0,33333, esse 0,33333 perde o significado, né? Porque ela tem que ser em forma de fração. Ou seja, é uma parte de óleo para cada 3 partes de água. Tá? Então, assim, quem define a fração como uma divisão, ela é uma divisão, mas para determinadas situações. Nesse caso aqui, não faz sentido ela ser uma divisão. Tá? Ela é uma comparação entre duas medidas. Tá? O significado de quociente. Aí sim vem forte, né, a questão da divisão. Né? Ou seja, a fração como um quociente, ou seja, ela como uma divisão. O significado quociente está presente nas situações em que a operação de divisão se torna uma estratégia eficaz na resolução de uma determinada situação ou problema. Isso significa que, conhecido o número do grupo a ser formado, o quociente representa o tamanho de cada grupo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tem 12 carros e os carros vão ser divididos em 3 grupos. Então, é a fração 12 dividido para 3, que vai ser igual a 4, tá? Que é o valor de cada grupo. Então, nesse caso aqui, a fração é uma divisão. Então, a gente vai ver que de todos os casos que a gente verificar, somente 2 casos a fração representa explicitamente uma divisão. Tá? Na maioria dos casos, ela não é uma divisão. Então, significado de operador multiplicativo, né? Está associado ao papel de transformação. Ou seja, a ação do operador multiplicativo modifica o estado inicial produzindo o estado final. Por exemplo, aqui eu dei esses 2 exemplos aqui. No círculo, né, tem um estado inicial, que é o círculo completo. Tá? Aqui eu utilizo o operador multiplicativo, que é a fração 3/5, ou seja, divido ela em 5 e considero 3 partes. Tá? E o estado final dela fica diferenciado, fica só essa parte de círculo aqui. Tá? Então, ou seja, no operador multiplicativo, ele sempre vai alterar o estado inicial, né? Que em exemplos numéricos seria 3/5 de 200, por exemplo. Né? 3/5 de 100. 3/8 de 1000, por exemplo. Tá? Então, esse é o operador multiplicativo, onde ele pega o estado inicial, que nos exemplos numéricos que eu dei são os números, e vai alterar esse estado inicial, né, que no final vai ser um valor numérico. Tá? E assim também foi para a barrinha de chocolate aqui embaixo. Né? Ela está inteira, eu pego 3/5 dessa barra, ou seja, divido ela em 5, considero 3 partes, e vai dar só uma parte dessa barra, não vai mais ser a parte inteira, ou seja, o estado inicial foi alterado. E, para fechar, né, o pouquinho que eu quis, né, que eu pretendi trazer para vocês sobre campos conceituais, né, para a gente conseguir ter uma noção, que eu creio que muitos de vocês já tenham ouvido falar em campos conceituais, até porque muitos de vocês estudam BNCC, estudam PCN, e lá tem, né, bastante coisa sobre campos conceituais. Né? Então, vamos às adições com fração. Né? E também, por limite de tempo, eu vou me restringir às adições. Tá? A multiplicação pode ficar para um outro momento. Né?
Então, assim, tudo que a gente viu até o momento é considerado o campo conceitual de frações, né? A gente não pode, por exemplo, considerar frações só como quociente, que é o que a gente normalmente faz nas escolas. Não pode considerar, né? Até porque a gente viu ali que tem vários outros conceitos em que a fração ela não é uma divisão, né? Ela pode ser dividida? Pode, mas ela vai perder o significado dela, né? Então, na operação com adição, né, que aí já viria para um outro campo conceitual, que no primeiro campo conceitual aí eu quis colocar só o campo conceitual de frações, ou seja, assim, para compreender o que são frações, né? Agora que eu vou mostrar um pouco, também não vou entrar muito em detalhes, sobre o campo conceitual da adição de frações. Tá? Porque o campo conceitual da adição de frações, né, para quem dá aula sabe que não é o mesmo campo conceitual de números naturais, por exemplo, né? Que trabalhar com fração é algo muito mais complexo do que trabalhar com números naturais, né? É algo muito mais trabalhoso, é algo muito mais difícil de compreensão para o estudante do que trabalhar com números naturais. Então, um exemplo simples, né? Que a gente sempre começa pelos exemplos simples. Quando a adição tem o mesmo denominador, né? O que isso significa? Normalmente, a gente ensina nas escolas que são só números, né? Tipo, 2 sobre 5 mais 1 sobre 5 igual a 3 sobre 5. Mas isso visualmente para o aluno, o que isso pode significar? Né? Até porque, como eu disse antes, o aluno ele tem uma tendência a ver a fração como dois números, um número sobre o outro, né? Diferente do professor que costuma ver a fração só como divisão, né? E a tendência dele, como ele considera dois números diferentes, a tendência dele é somar diferentemente esse número, ou seja, é operar de forma diferente com esse número. Então, mas quando a gente vai para o visual, vai para a figura, por exemplo, essa aqui, que representa 2/5 mais 1/5, ele vai perceber que se juntar esses pedacinhos que estão em roxo, né, vai ter 3 partes de um total de 5. Né? Aí ele visualmente vai poder compreender porque quando o denominador nas frações é igual, ele não se altera. Né? Vai ser 2/5 mais 1/5 igual a 3/5. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai poder vislumbrar que isso não vai ser alterado. Né? E como eu disse desde lá do início, quando a gente trabalha só com soma e efetue, a gente perde essa riqueza. A gente perde esses conceitos que o aluno precisa ter. Né? A gente perde esse monte de conceito que ele precisa ter para formar o conhecimento dele. Porque na base construtivista e na base da autonomia de Freire, o professor não consegue impor ao aluno o que ele aprende. Né? É ele que aprende conforme as situações que o professor o coloca diante dele. Né? Ou seja, é as situações que o professor o coloca no meio. Né? Então, nesse tipo de soma aqui, né, que ele vai perceber que com os denominadores iguais, conserva-se o denominador e soma-se a parte de cima. Né? Mas aí tem a pergunta: e se a parte de cima do resultado der maior do que 5, por exemplo? Né? Então, aí é interessante o professor não explicar isso para o aluno. É interessante o professor colocar o aluno diante dessa situação e conseguir né, que o aluno conseguir chegar de maneiras próprias no resultado ou sob a orientação do professor, não a solução da resposta, mas o modo de como o aluno pode chegar naquele resultado, né? O professor orientar ele, não dar a resposta a ele. Então temos esse exemplo aí, por exemplo, 3/5 mais 4/5. Né? Vai dar mais de um inteiro. Então, se for pensar em pizza, esses pedaços de pizza vai dar mais do que uma pizza inteira. Né? Então, nesse caso, tem-se um círculozinho fechado, certo? Mais
os dois pedaços que sobraram além do círculo fechado. Tá? Então, nesse caso, vai representar uma fração onde o numerador é maior do que o denominador. E assim, nos livros didáticos, a maioria do uso de fração é a parte todo. E a parte toda, ela fica com dificuldade de explicar isso aqui. Né? Isso tem que entrar o professor, né? Aí tem que entrar a expertise do professor para conseguir apresentar isso aqui de uma forma interessante para o estudante. Né? Porque aqui já não é mais parte todo. Aqui já tem dois todos. Né? O estudante pode não compreender que esses dois é um todo completo. Ele pode achar que é dois todos. Né? E se isso não for bem explicado, ele vai ter dificuldade. Né? Ou seja, o campo conceitual que ele precisa ter para lidar com fração em qualquer situação que ele passar na vida dele, né, seja na vida cotidiana ou na vida acadêmica, ele pode ter dificuldade de sair desse obstáculo simples aqui. Né? Então, agora adição com denominadores diferentes. Agora que vem a dificuldade. Né? Como trabalhar com o estudante esse tipo de coisa? Eu até fiz um desenhozinho aqui. Né? 2/5 mais 3/6 é igual a isso aqui. Isso faz sentido? Né? Para a gente que é matematizado, como eu já disse lá no início, não vai fazer sentido. Né? Mas para o estudante que não lidou com os campos conceituais inerentes à fração de forma correta, né, de forma concreta, onde ele adquiriu o conhecimento para lidar com as frações, isso aqui para ele vai ter sentido, e se ele tiver um pouquinho de autonomia, ele ainda discute com o professor falando que ele está certo. Por quê? Não é que ele esteja errado. Tá? É igual eu falei para vocês no início. Na área de ensino, né, principalmente de ensino de matemática, normalmente não há certo e errado. Há o mais apropriado, há o mais adequado. Né? Porque na base que o estudante tem, se o estudante só foi ensinado como parte todo, tá? E também a maioria dos exercícios foi só no calcule e efetue, isso para ele faz todo sentido. Né? Esse tipo de fração para ele somar em cima e somar embaixo, vai fazer sentido. Ele vai falar, não, professor, mas está aqui o meu todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. E peguei 5 dessas 11 partes. Então tá aí, tá certo, tá calculado, e para ele vai fazer sentido. E muitas vezes o professor não vai nem conseguir explicar para ele por que está errado. Porque muitas vezes o próprio professor, porque para o professor isso é tão natural, né? Não isso, mas assim, resolver a soma de fração é tão natural que ele não percebe esses detalhes. Entendeu? Ele, não vai saber dizer o porquê que esse está errado. Mas ele sabe que está e sabe a forma de fazer correto. Mas ele não vai conseguir passar para o estudante o porquê que essa forma que o estudante fez está errado. E por que a explicação que ele deu está equivocada. Né? Então, por que essa forma está equivocada? Né? É porque quando a gente considera parte todo, todas as partes têm que ser iguais. Todas as partes têm que ser iguais. Se eu divido um todo em 20 partes, as 20 partes têm que ser iguais. Nesse caso aqui, as partes não são iguais. Né? É por isso que vem o MMC, que é outra coisa que normalmente é feito através de de efetue e calcule, o estudante faz, mas ele não tem noção do que ele está fazendo. Ou seja, ele não tem conceito, ele não tem um campo conceitual do que ele está fazendo. Ele faz, acerta, às vezes tira 10 na prova, mas ele, se der um problema para ele resolver, ele não consegue resolver. Se tiver lá 2/5 mais 3/2, ele pode chegar no resultado. Mas se for um problema textual, ele não vai fazer relação do cálculo que ele tem que fazer com a solução do problema. Né? Por quê? Porque o campo conceitual dele
não está firme, não está robusto. O campo conceitual deles se limitou a um tipo de conceito, que é correto, né? E que eu tenho que destacar aqui, que se fizer efetue e calcule, está correto, mas é um conceito, né? Não pode ser somente esse calcule e efetue, tem que ter mais conceitos, tem que ter mais situações para o estudante entrar em contato com elas, né, e criar suas próprias seus próprios conceitos com base no que ele mesmo vai confrontando, tá? Então, nisso aqui, para muitos alunos vai ter sentido. E alguns professores não vão conseguir explicar o porquê que está errado. O professor sabe que está errado, o professor sabe a forma certa de fazer, mas não sabe explicar por que isso aqui está errado, né? Então, uma outra perspectiva de ver esse problema aqui, tá? Até troquei um pouquinho as frações. Nesse caso, é 1/4 mais 2/6, certo? 1/4 mais 2/6. Na figura, o professor sabe que ele não pode somar diretamente esse 1/4 mais esse 2/6. E por que não pode? Os tamanhos de cada parte do círculo são diferentes. Então não pode somar, porque não são partes iguais. As partes iguais só acontecem quando os denominadores são iguais. Por isso que soma diretamente. Tá? Mas nesse caso aqui não pode somar ele de forma direta. Tá? Então o que o aluno precisa entender? É aqui que entra o MMC. Né? O MMC, muitas vezes o aluno percebe o MMC como se fosse uma inspiração divina que o professor ensina e que o aluno tem que fazer e não sabe o motivo, né? Mas não, o MMC, né, nessa perspectiva geométrica que eu tô trazendo, nada mais é do que deixar essas duas frações aqui, né, essas duas de cima, como frações equivalentes. A primeira dividiu por 4, a segunda dividiu por 6. Então, se eu dividir por 12, eu vou ter pedaços do mesmo tamanho nas duas situações. Tá? Que o MMC entre 4 e 6 é 12, que é o mínimo múltiplo comum. Tá? Então, nesse caso, a primeira, ao invés de ser uma parte de 4, fica 3 partes de 12. Né? Que lá na equivalência de fração que a gente viu, vai ficar... vai ser o mesmo valor, né? E a gente geometricamente, que visivelmente podemos ver, é a mesma parte que está em amarelo escuro, né? Eu só dividi ela em mais partes, que no caso, pelo valor do MMC. E aqui do mesmo modo, né? Ao invés de ser 2 partes de um total de 6, vão ser 4 partes de um total de 12. Ao invés de dividir em 6, dividir em 12, né? Agora sim, as partes estão iguais, eu posso somá-las diretamente, né? Ou seja, uma parte de 4 mais 2 partes de 6 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 12. Então, assim, e esse tipo de visualização, né, que às vezes o livro não tem, às vezes o professor ele já está cansado, já está com muita aula, né, vai para o tradicional que às vezes cansa menos, né? Porque é mais fácil de lidar com o aluno por meio do tradicional, porque lidar com isso aqui, eu falando para vocês é tranquilo, mas lidar com 40 alunos em sala, eu tenho consciência, vocês sabem que eu já fui da rede municipal e estadual, não é uma tarefa fácil, né? E eu acho que nunca foi e nunca vai ser fácil, né? Então, assim, e quando a gente trabalha somente o tradicional, somente o calcule, somente o efetue, somente as continhas já armadas para o aluno colocar o resultado, a gente perde essa riqueza de conhecimento, né? A gente perde todas essas nuances que o conhecimento precisa ter. A gente perde o que Verneau chama de campos conceituais. Ao tratar somente um conceito, que está certo, né, eu venho aqui destacar, né, ele está certo, não há problema em trabalhar dessa forma, o problema é trabalhar ele como única forma, né, que quando o estudante precisar resolver a prova Brasil
para a cidade ter um bom IDEB, quando ele for para o Enem, quando ele for lidar com isso, né, na realidade dele, seja cotidiana, ou seja acadêmica, seja escolar, a gente perde essa riqueza, né, a gente perde todas essas dimensões que a fração pode ter. A gente reduz a fração, como eu apresentei para vocês, soma de fração, como eu apresentei para vocês, os significados de frações, para além de ser somente uma divisão, a gente perde toda essa riqueza por meio de fração. E por isso, às vezes, acontece, né, em várias discussões de escola, conselho de classe, que assim, do estudante nas séries iniciais, ele ter um desempenho bom, né, em questão de avaliação, ter nota, e nas séries finais ele não ter um desempenho tão bom, né? Pode haver um conflito entre a base epistemológica dos professores que atuam, né? O professor das séries iniciais, ele pode trabalhar um campo conceitual, né? Ele pode trabalhar a fração para além do soma e efetue. O professor das séries finais, ele pode voltar e trabalhar somente soma e efetue, né? Então, assim, o problema não é o aluno, né? O problema também não é o professor. O problema, às vezes, é o choque que há entre um nível de ensino e outro, né? Ou seja, uma metodologia que é mais abordada no nível de ensino e uma metodologia no outro. Tá? Então, assim, e é só, pessoal, senão se deixar... Eu até preparei pouco, achei que ia ser só meia hora, mas quando eu começo a falar, o tempo voa e eu vou aqui viajando aqui na maionese. Então, pessoal, muito obrigado por participar. Agradeço a participação de cada um. Estou muito feliz por, assim, não trazer um conhecimento para vocês, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? Mas, assim, pelo menos a gente socializar em grupo, né? Eu acho bem interessante. E eu queria também ouvir bastante sobre o lado de vocês, né? Sobre como é a prática de vocês, sobre o que vocês fazem de diferente. Quem quiser colocar agora, né, para a gente debater, para a gente conversar sobre isso, será bem interessante. Ou fazer alguma pergunta sobre o que eu apresentei. Olá, pessoal. Fica aberta agora as considerações, as perguntas aí. Eu também estou com um monte aqui para fazer, mas vão levantando as mãos aí para participar do professor Tiago. Deixa eu ver aqui. Não tem lista de frequência porque nós temos aqui como é que se diz? É um complemento que ele vai extrair aqui o quanto tempo você ficou na aula. E se alcançou 70% do tempo, aí tá ok. Não precisa se preocupar com lista de frequência. Então, Tiago, esses nobres pesquisadores. Peraí, deixa eu ver aqui. Denilson, estamos saindo do cálculo aos poucos e entrando no campo da resolução de problemas. É isso, né? Até porque o que é cobrado e o que exige dos resultados agora, né? Depois da reformulação do novo Fundeb aí, os resultados do IDEB, SAEB, vão ser exigidos lá para questão de grana para o município, né? Então a gente tem que começar a se preocupar com isso também, porque a cobrança vai ser maior ainda. Tá vendo aqui, Tiago, onde eu estava observando, né? E eu fiquei imaginando assim, parece que esses pensadores franceses, eles se reuniram, combinaram, olha, tu vai seguir essa linha aqui, aí foi passando uma demanda para cada um. Porque, como tu falou aí na palestra, tudo vai se encaixando, né? Em algum momento, ou em todos os momentos, tu trouxe hoje campos conceituais, mas o Wander trouxe obstáculos, e a gente pode ver aí no que está falando. A colega anterior, a Mara, trouxe registro. Tu já trouxe significado de fração. Ou seja,
todos vão se encaixando, inclusive os demais que virão por aqui nas próximas quinzenas, tem essa tendência. Mas o que me deixou assim um pouco encabulado é em relação a, a essa situação no que tu traz dos campos conceituais. E a todo momento, como eu estou trabalhando com avaliação externa hoje, todo momento eu estou vendo os níveis de exigência de uma avaliação. Quando tu chegou aqui com o MC, equivalência, eu estava lembrando aqui que do nível 8 ao nível 10, que é o topo, o aluno alcançar um nível de proficiência do nível avançado, é onde está esse conhecimento que tu trouxe aqui para a gente em relação à equivalência de fração, dentro dessa ideia dos campos conceituais. Ou seja, chegou nesse nível, aí você mostrou a relação dos seus significados, porque também você contextualizar ou problematizar uma situação para que o aluno venha a trabalhar, não é simplesmente colocar desenhos, tentar fantasiar uma história sem conexão. Aí, o que eu observo? Você citou o Enem. O Enem é um dos percursores, né, em relação a trazer o problema para o aluno. Às vezes a gente nem trabalha isso na escola, não é verdade? A gente nem trabalha aquele tipo de questão na escola. Só que ele já vem há muito tempo trabalhando dessa forma que nós fomos obrigados a tentar buscar essa informação. E agora, como já foi citado, né? E agora o próprio Saeb, né? Vai indicar um valor percentual para a vinda de recursos do município. Ou seja, nessa situação aqui que tu trouxe para a gente, tu não mostrou o campo multiplicativo, né? Que seria ainda mais complexo ainda. Nessa situação aqui. Por exemplo, na escolha do livro didático, o que tu, de uma ideia que tu apresenta aqui para o nosso colega professor, ao tentar, com esse olhar dos campos conceituais, e ele, dentre aquelas opções de livro didático que aparecem de 3 em 3 anos nas escolas, como ele poderia fazer essa melhor escolha? O que tu recomenda aí? Porque ele, normalmente, é o auxiliar do professor, né? Principalmente para a nossa região. Assim, Ademir, o livro didático hoje ele tem muito destaque nas escolas, né? O livro didático ele normalmente é o orientador do que se vai estudar, como vai estudar e da forma que vai estudar nas escolas, né? E isso chega a ser um problema, né? Não assim o problema do livro, mas é o problema dele ser o único, né? Do professor não conseguir, né? Eu falo não conseguir porque pelo fator tempo, né? Pelo fator quantidade de alunos, por vários fatores que a gente conhece que é a realidade da educação. Que assim ele não conseguir trabalhar para além do livro didático, né? Ele não conseguir lidar com isso fora do livro didático. E isso gera problemas, como você mesmo citou a questão do IDEB. O financiamento vai ser conforme a nota do IDEB, ou seja, escolas melhores recebem mais, escolas piores recebem menos, o que para mim é algo invertido, né? Porque deveria ser o contrário, mas essa é a política que está sendo implantada. Ocorre que, muitas vezes, o IDEB não representa a realidade da escola, né? Muitas vezes não, acho que quase na totalidade. Pelo seguinte que eu expliquei. Na matemática, precisa se levar em conta a forma que as questões são trabalhadas, né? No livro didático, ele não prepara o aluno para responder as questões que vem no Prova Brasil. Ele não prepara, ele não vem exemplos de questões de Prova Brasil, ele não vem praticamente muita coisa sobre a questão de Prova Brasil. Então,
O professor trabalha na sala de aula com base no livro didático, trabalha o estudante, a maioria dos estudantes consegue aprender, consegue fazer tudo, né, que tá colocado para aquela série escolar, só que quando vem a prova do Brasil são questões que o aluno não tem contato. Aí vem na questão dos campos conceituais que eu tanto falei, né? Se o aluno nunca resolveu aquele tipo de questão, a chance dele resolver pela primeira vez na vida dele numa prova Brasil é bem pequena, né? Então, assim, a questão dos campos conceituais, ela também abrange esse tipo de situação. Para o estudante conseguir resolver uma questão, ele tem que ter lidado com questões semelhantes antes, né? Ele não vai conseguir tirar o conhecimento da cartola, ele não é mágico para conseguir fazer isso, né? Ele tem que antes ter lidado com essa situação para conseguir resolver a prova Brasil. Só que isso não acontece, né? O livro didático, ele não é específico para a prova Brasil. E nisso a questão do IDEB pode não retratar a realidade, tá? Que é justamente por isso. Entre a aula que é ensinada na escola, entre a preparação que o aluno tem e o que a prova exige, tem uma lacuna grande, né? Às vezes a escola que tem nota baixa no IDEB não é porque os alunos da escola são ruins, é porque eles não tiveram como foco preparar os alunos para aquele tipo de questão. É igual acontece muito no Enem, né? No Enem, tem escola que estão preparando especificamente para o Enem. Porque o Enem, a gente tem acesso a provas anteriores, né? Tem acesso a resoluções, tem acesso a tudo. Então, a gente consegue trabalhar. Isso não acontece na prova Brasil. O professor ele não consegue ter acesso à prova Brasil para ele elaborar questões semelhantes, ou trabalhar questões de prova Brasil anteriores, né? Isso é um grande problema, né? O que vai retratar lá na frente essa divisão, né? Essa distância, que tu sabe que meu orientador de doutorado também, que ele entra bem nessa seara, entre o que é trabalhado na escola e o que é exigido nas avaliações, né? Se não trabalhou aquele tipo de questão na escola, o aluno não vai resolver. E não quer dizer que o aluno não sabe, não quer dizer que a escola é ruim. Simplesmente não prepara o aluno para aquele tipo específico de questão. O Carlos Rogério levanta a mão. Quiser falar, Carlos? Sou Carlos Rogério. Boa noite. Boa tarde, garoto. Beleza? Mas é uma satisfação, viu, de ver você novamente. Quero parabenizar o Ademir pela iniciativa, né? Tá fazendo ciclos de palestras, né? E jogar um tema aí, se possível, né? O pessoal puder argumentar ele em um próximo, seria os números mistos, né? Esses dias eu estava ministrando uma aula aqui no Instituto Federal do Pará, e aí eu uma questão que o cara jogou um número misto lá. E aí eu achei interessante, né? E fiquei me perguntando, né? Será se existe algum tipo de tratamento operacional, aritmético com esses números mistos? Tipo, eu posso somar números mistos, multiplicar, dividir, sei lá, né? Qual que seria o algoritmo por trás dessas operações, né? Seria uma coisa interessante de repente levar a debate, né? Eu estou saindo agora aqui de um conselho, de um pré-conselho, né? E aí eu não pude pegar muito, mas com certeza acredito que foi de uma altíssima qualidade, né? Tá? Então é só isso. Eu agradeço aí mais uma vez, parabenizo ao professor doutorando Ademir, né, pela sua iniciativa. Valeu. Pois é, Carlos, a questão de números mistos, eles têm entrado em desuso, né? Porque o número misto, que ele é mais uma representação, da fração, né? Que assim, operar com eles não é algo muito simples, né? Fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas só que a importância deles está quando o estudante estuda fração, a questão do parte todo, né? Igual eu dei o exemplo da fração que dava mais de um inteiro, né? Eles são mais esse tipo de representação, né? Que é
para fazer uma associação entre um inteiro mais um meio, né? Mas, usualmente, né, assim, para calcular a questão, eles não têm tanta eficiência como a fração comum, né? E eles também dificilmente aparecem nessas situações. Mas é uma coisa interessante, eu não creio que vá, né, tipo assim, que vá sumir, né? E eu acho também que nem deva, até porque para trabalhar as questões inteiras, né, questão inteira e parte todo, eles são bem interessantes. Mas é só a questão de notação mesmo, né? Não tem muita novidade além da fração já própria, né? O professor Denilson? Professor Denilson. Boa noite, pessoal. Ouvindo aí? Bom, né, agradecer, né, pela live aí aos meus novos amigos, Tiago, Ademir, amigos de longa data. E colocando aqui um ponto que a colega Fabiana falou, é sobre o tempo, né? Sobre o tempo no ensino de frações. Tipo, lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, vai se arrastando desde o primeiro ano, né? Primeiro ano, o aluno não vê fração, né? Ele vê mais aquelas adições de números e algumas subtrações de quantidade. Segundo ano, a mesma coisa. Terceiro ano, deixa para ensinar frações lá para o quinto ano das séries iniciais, né? E no final do ano. E eu acredito que isso acaba acarretando que chega no final do ano, o aluno não vê esse conteúdo, ou vê de forma simplificada, né? Quando ele entra no ensino fundamental maior, então, como são muitas disciplinas ao mesmo tempo, acaba que ele não assimila o conteúdo de forma correta. Então, acaba tendo um atropelamento no ensino de fração. Então, o que eu vejo é que deveria ser trabalhado em todos os anos, né, de formas diferentes, através de textos, contextos, contextualizado para o aluno desde o primeiro ano do ensino fundamental menor até o nono ano, né, falando assim do ensino de 9 anos, né, onde o aluno, após o ensino de 9 anos, ele já vai sair com a base boa sobre o ensino de frações, né, aprendendo a tirar uma fração do texto, a resolver um problema, resolver uma prova Brasil, né, resolver uma prova do Enem. Eu acredito que essa missão que a gente tem enquanto professor, né, uma missão que não é fácil, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né? Como eu coloquei aí em cima, a gente está saindo do calcule para a resolução de texto, né? E isso é uma tarefa que demora um certo tempo, ainda mais agora, após essa pandemia, né? Mas, assim, eu acredito que a gente vai conseguir. E, desde já, boa noite a todos aí, fique com Deus. Abraço, meus amigos. Só para contextualizar aqui, Tiago, deixa eu ler aqui a mensagem da Fabiana. Achei bem interessante, como professora do ensino fundamental nos anos iniciais, o ensino de fração é desafiador. Eu gosto de mostrar vários caminhos, várias formas de representação, mas nem sempre há tempo suficiente para um trabalho mais detalhado. Era sobre essa fala da Fabiana que o Denilson colocou seu ponto de visão. Sim, Fabiana. A questão o professor tem dois tipos de desafios que ele vai ter sempre, né, nesse sistema atual de ensino que a gente tem. O primeiro é tempo e o segundo, material didático, né? Isso para além do livro didático. Então, eu concordo contigo e eu sei que isso não acontece só com fração, não, né? Acontece com vários temas, né? Com vários conteúdos. Inclusive, nas séries iniciais ainda tem um letramento, né? Então, eu creio que vai ser, assim, é um desafio que o professor sempre vai ter, de trabalhar o máximo que ele conseguir com a situação que ele tem, né? O máximo que ele conseguir com o tempo que ele tem, com os materiais que ele tem disponível para trabalhar. Então, assim, quando eu falo assim,
que a forma que a gente faz, né, aliás, quando eu falo aqui sobre como fazer, é uma questão mais utópica mesmo, né? É para ter um conhecimento, assim, ele não está pronto, e se a pessoa se interessar, ela pode começar a pesquisar mais sobre o tema, né? Mais sobre campos conceituais, mais sobre registro de representação semiótica, mais sobre obstáculo epistemológico. E, assim, dentro da sala, ela sempre vai ter essa entrave entre aprofundar um conteúdo, né, assim, e prejudicar parte do conteúdo por causa do tempo, ou passar mais superficialmente por todo o conteúdo, né? Mas isso sempre é uma escolha que o professor tem que fazer, e se ele tiver conhecimento e tiver capacidade, ele consegue fazer essa decisão da melhor forma possível. Fabiana acrescenta que outros instrumentos que ela usa, além das imagens, né, são o material dourado e o geoplan. Olha, bem diversificado. Aí também encaixam a história dos registros, né? Eu vi, Tiago, pessoal, essa ideia em relação ao livro didático, né, na maioria dos casos, é o único apoio do professor, somente em municípios denominados pequenos. Eu tenho visto, por exemplo, eu não conheço a cidade, mas já ouvi falar em Lucas do Rio Verde? Já aqui, é aqui no Mato Grosso. Acho que é uma cidade onde a soja, né, Sim. agricultura e tal. Mas eu vi uns materiais, trabalho dele muito interessante, onde eles fizeram sequências didáticas e montaram os livretos, os livros para cada ano do segmento educacional, né, em relação ao primeiro, segundo, até o nono ano, baseado em cada habilidade dentro da BNCC. Segundo a BNCC, as frações elas começam a ser apresentadas falando desde o segundo ano, né? Segundo ano, onde vai primeiro trabalhar as ideias que o próprio, saindo um pouquinho do contexto aqui dos campos conceituais, lá o Dival vai dizer que o nosso primeiro contato com o mundo de comunicação é a língua, é a linguagem. Então, a primeira coisa que uma criança de segundo ano vai ter que aprender é a falar determinado conceito. Vai aprender a falar. Esses são os primeiros contatos que ele deve ter. E eu acho bem interessante. Podem pesquisar lá, eu não tenho aqui agora, mas a Secretaria de Educação de Lucas do Rio Verde tem muito material interessante, livros produzidos juntamente com a Unemate, que é a universidade daí, né? É estadual, Tiago? A Unemate é estadual aqui. Aqui tem, no Mato Grosso, aqui tem uma política de educação diferente do Pará. Aqui o ensino é ciclado, né, por ciclo, tal. Não é por séries. Assim, tem as séries, né, por uma questão legal, mas o ensino, a base da avaliação é por ciclo. E, por exemplo, no Mato Grosso, ele não adotou livro didático, né? A rede estadual não adotou livro didático. Eles fizeram apostilhamentos com foco no Enem, por exemplo. Então, assim, o Mato Grosso, ele já percebeu que se quer ter bons índices, tem que fazer um material específico para isso. Inclusive, eu utilizo o material deles para dar aula no ensino médio do Instituto Federal. Porque o material deles é especificamente para Enem. Né? E assim tem várias cidades aqui que são do mesmo jeito. Né? Tem Lucas do Rio Verde, se eu não me engano, Sinop também. Tem material didático próprio, né? Não é livro didático. Não é esse livro didático federal. E aqui é tudo específico para ter índice. Né? Aqui eles conseguiram ter a proposta, né? O norte da educação é obter bons índices.
Isso que é um direcionamento agora, né? Olha, gente, compartilhei aí com vocês o link lá, né? Tomei como exemplo aqui Lucas do Rio Verde. É um dos, né? Então vocês têm aí, ó, material de primeiro ao nono ano de matemática, tá? E também há esse material com as linguagens, língua portuguesa e tal. Qualquer coisa, entre lá no site e consulta. Está lá em PDF, pode baixar. É muito, muito interessante esse material. E outra coisa, por exemplo, aqui, exemplo não, é a realidade, né? Aqui no Pará, começaram as ideias das lives pelo. Como é que é o nome daquela. É o departamento lá de tecnologia da SEDUC. Sim, eu vou lembrar aqui, NECAD. Acho que é NECAD, alguma coisa assim. E, e, e é uma coisa que está sendo ofertado vários cursos, né? Assim como a gente está trazendo aqui essa proposta de extensão universitária com o apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem muitos cursos sendo ofertados lá, que vai ser uma realidade a partir dessa pandemia, né? É uma realidade nossa agora. Cada vez mais, com essas contenções aí de gasto, de custo, ter encontros presenciais vai ser cada vez mais difícil. Ou seja, tem muita coisa já no YouTube e dentro dessas plataformas, sabe, essa plataforma da Seduc, é só você se inscrever. Ela tem convênio com vários municípios. E, Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Olha, alguém levantou a mão. Denilson, vai falar ainda? Benedita? Olá, Benedita. Boa noite. Pode ficar à vontade. Não, eu acho que eu cliquei no botãozinho aqui de levantar a mão sem querer. Pode continuar aí, pessoal. Sim, professor Tiago, eu acho que a galera aí também já é 9h03, né? Está na Sim, hora sim, todo já tá mundo. tarde, acho que já tá bom para a galera É, descansar para entrar no batente amanhã de novo. todo mundo No ralou mais, é aí o dia agradecer inteiro. mesmo a presença de todos, né? Espero ter, né, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho, né, para vocês, né, para quem não conhece, tem uma curiosidade de conhecer sobre campos conceituais, né, ver vídeos no YouTube que tem, né, ler artigos, ler livros sobre isso, é bem interessante. Então, quero agradecer desde já, né, a participação de todos e todas. A Marinalda Furtado, esse link que eu acabei de colocar aí, Marinalda, são os livros lá de Lucas Rio Verde, de matemática, do primeiro ao nono ano, que está relacionado a cada habilidade, a uma sequência didática, tá? Qualquer coisa aí, tem fração lá, não tem fração lá, tá? Mas lá são as habilidades daquele determinado ano, tem uma sequência didática ou várias sequências didáticas. Só baixar lá cada material, está em PDF, dar uma conferida. Eu acho que é bem agregador. Sr. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade, e pelo o conhecimento compartilhado conosco nessa noite. Temos aqui, como você falou bem no início da sua fala, vários colegas lá de Água Azul do Norte. E só temos a agradecer, né? Esses colegas que também tiraram um tempinho para participar até agora, 9h05. E desejar aí uma perspectiva
de melhoras para a educação paraense, né, que ainda está engateando. Veja aí o último resultado do, do IDEB. E vamos tentando, né? Lembrando que nós teremos ainda, mas acho que o encontro com o Tiago foi o terceiro. Se foi, nós teremos mais 3 ainda, nesse mesmo seminário de diferentes olhares para aprender e ensinar fração. Quem se cadastrou receberá o link com a programação lá no e-mail, tá? Quem se cadastrou. E tá. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.